utilizá-lo, né? Como gastar? Ele é gasto, né, para essa manutenção e também para essas melhorias né, de iluminação. Agora, esses gastos é o engenheiro elétrico que coordena lá na Secretaria de Obras, o Alceu. Então, assim, eu não tenho detalhado o que é o valor separado de manutenção e de melhorias. A empresa recebia 95 mil mensais, fazendo ou não fazendo. Eu sei que nos últimos meses não está tendo superávit não, está tendo déficit. Eu sei que o que nós estamos gastando de iluminação pública está sendo inferior ao que está recebendo. Mas isso de alguns meses para cá. Tá, obrigado. Mas se você precisar do saldo, a gente olha lá também. Nessa próxima tela, nós temos as despesas liquidadas do primeiro quadrimestre de recurso ordinário. Só um minuto. Esse aumento da despesa aí da Secretaria de Agricultura foi em decorrência da transferência para lá da responsabilidade das estradas, De 400 mil para 1 milhão, 400 mil. Porque exatamente, passou para lá e você observa que a infraestrutura diminuiu um pouco. Isso? Sim. Despesa liquidada. Esse quadro da despesa liquidada, deixa eu ver se está nele, né? É o 22. Aqui, a despesa, né, Secretaria de Governo, praticamente a estrutura se deu a mesma, teve acréscimo, né, de vencimentos e também a diferença esse ano a gente já tem o contrato de publicidade, o ano passado a gente não teve. Então, um pequeno acréscimo de valor, né? Depois, o que é mais assim significante é essa despesa da Secretaria de Infraestrutura, que teve essa redução e do aumento da agricultura, mas em função da alteração da estrutura, porque essa parte da manutenção das estradas, ela saiu do órgão da infraestrutura, que estava em 2017, e passou para a agricultura em 2018. Essa despesa liquidada, em relação ao ano de 2017, a gente pode salientar assim, o que teve na prática foram as correções contratuais dos valores dos contratos das prestações de serviços, acréscimo, né, de vencimentos da folha de pagamento, vale alimentação. Nós tivemos também um serviço de tapa-buraco, que acaba que ele é um valor significativo, né, de diferencial. E também assim, os grandes gastos, né, permanecem, mais adiante vocês vão saber, vão visualizar. E o que teve assim de acréscimo, outro ponto também que eu tinha me esquecido e que eu queria salientar, é porque o ano passado a gente teve também o decreto de contenção de despesas e limitamos, seguramos muitas despesas, né? Treinamentos, material de consumo foi dosado, investimentos. Também temos, esse ano, estamos tendo mais contrapartidas, né, por conta de finalizar determinados convênios. Então, acaba que os pontos mais a serem destacados mesmo do acréscimo da despesa são esses que eu destaquei agora. Bom, por lado da minha parte, eu não cumprimentei o Brás, também está aí, Brás. Fica à vontade, você já participou, viu? Sintam todos à vontade. O próximo quadro é da despesa liquidada de recurso vinculado. Como vocês podem analisar, várias secretarias não têm essas despesas de recurso vinculado. E o que houve, maior crescimento foi no FASERV, uma variação de 161,33%, seguido do assistência social, que houve uma variação de 27,63%, passando de R$ 599.437,53 para R$ 765 mil. E também a Secretaria de Infraestrutura,
passou de R$ 2.127.866,79 para R$ 2.587.105,46. A Secretaria de Saúde houve uma variação negativa devido a essas quedas na arrecadação, e também na Secretaria de Educação houve uma variação negativa. O total geral, houve uma variação positiva de 10,73%, passando de R$ 76.649.273,66 para R$ 84.876.117,64 no primeiro quadrimestre de 2018. A despesa liquidada consolidada total do município passou de R$ 89.130.668,47 para R$ 99.250.783,73, havendo uma variação de 11,35%. Fabrício, essa questão da despesa do IPREM aí, esse aumento significativo aí foi em função da própria aposentadoria mesmo, de novos servidores que foram entrando na... A despesa do IPREM, esse ano aumentou muito o aporte, já teve mais acréscimo em relação ao ano passado, que é o que é mais significativo. E assim, o crescimento vegetativo mesmo dessas aposentadorias, né, normal. Mas o que é mais preocupante mesmo no IPREM é esse aporte, que a cada ano ele é crescente, e esse déficit sobra para o município, né? O próximo quadro ele demonstra a despesa da Prefeitura por função, sendo que a função saúde representou 40,64%, função educação 23,62%, administração 11,09%, urbanismo 9,05%, assistência social 6,73%, encargos especiais 2,52%, transportes 2,29%, cultura 1,39%, agricultura 1,03%, gestão ambiental 0,44%, segurança pública 0,37%, desporto e lazer 0,34%, saneamento 0,23%, habitação 0,14%, direitos da cidadania 0,1%, trabalho 0,03% e indústria 0,001%. Total geral, R$ 84.876.117,64. O próximo quadro demonstra a despesa liquidada, mas os repasses, tanto para a Câmara, tanto para o IPREM. Despesa orçamentária ordinária, primeiro quadrimestre de 2018, R$ 26.195.445,05, crescimento de 17,51%, repasse financeiro à Câmara, R$ 4.682.489,61, crescimento de 14,21%, repasse financeiro ao IPREM, R$ 4.390.663,02, crescimento de 23,44%. Despesa orçamentária vinculada, R$ 58.680.672,59, crescimento de 7,95%. Despesa total da Prefeitura, R$ 93.949.270,27, crescimento total de 11,44%. Fabrício, só uma pergunta. Ali atrás, quando aparece na página anterior transportes, é o transporte da frota da prefeitura em si, ou tudo que envolve transporte está nessa... Não, apenas função transporte. Gastos com transporte de
por exemplo, alunos, pode entrar na função educação. Tá, então, por exemplo, o projeto de lei hoje que existe, por exemplo, o passe livre, não está aí vinculado, está na parte que fala de educação, sai da Secretaria de Educação. Sim. Tá, obrigado. Era só isso, obrigado. Deixa eu te perguntar, nessa folha ainda que o Brás Paulo perguntou, lá na saúde, o item saúde, está 40,64%. É o que a lei manda gastar, 15%, que está gastando tudo isso? Não, essa porcentagem é em relação ao total de despesa, não em relação à arrecadação com impostos e transferências de impostos. Esse quadro vai ser demonstrado um pouco mais à frente. Ah, tá. Obrigada. Agora, a gente vai para o quadro resultado primário, e esses cálculos são um pouco mais complexos, então eu vou sintetizar. O que importa para a gente aqui é saber o que é o resultado primário, que são as receitas nossas, né, as receitas de governo, com exceções de aplicações financeiras, alienações de ativos, amortizações e operações de crédito, menos as despesas do município, né, deduzindo juros e concessões de empréstimos, e amortização da dívida também. Então, isso significa dizer, né, então a gente, aqui, vamos pegar os números. As receitas primárias, nós tivemos 124.915.856, menos as despesas primárias no valor de 85.780.346. Isso mostra que as nossas receitas primárias, menos as despesas primárias, nós tivemos um superávit de R$ 39.135.510. Isso é um indicador bom de gestão de governo, porque mostra que a máquina, né, a receita está sendo maior que a despesa. Na próxima tela, só o demonstrativo da nossa composição da dívida fundada. Hoje, o total da nossa dívida fundada, que é aquela a longo prazo, em virtude de leis, no valor de R$ 19.536.457, sendo o Instituto de Previdência Municipal o maior responsável por esse débito. Esses últimos fornecedores, Concerbras, Trivale, Hospital Nossa Senhora de Fátima, Casa Saúde Imaculada e Clínica Vera Cruz, essa dívida fundada, ela deve se encerrar próximo a setembro desse ano, então também já é um alívio para o caixa financeiro. Na próxima tela, nós temos o demonstrativo da aplicação em saúde por função de governo. Então, nós temos aí, com a administração geral, nós gastamos R$ 3.740.432,83 no quadrimestre. Comunicação social, R$ 22.833,40. Previdência social, R$ 4 milhões, né, e 38. Atenção básica, R$ 7.191.603. A assistência hospitalar e ambulatorial é a que demanda mais recursos, em torno de 17 milhões, né? Suporte profilático e terapêutico, R$ 795.651,93. Vigilância sanitária, R$ 460 mil. Vigilância epidemiológica, R$ 1.131.000. Na próxima tela, aplicação em educação, também por função. Vamos ao total, né, de recursos aplicados no valor de R$ 20.043.727,10 no quadrimestre, né, sendo que o ensino fundamental ele nos consome 44% desses recursos, né, em torno de 8.900.000, aí o número exato. E educação infantil, 5.231.000. E a parte de previdência e administração geral em cima, que também consome boa parte desses recursos. Agora, os percentuais, né, exigidos pela Constituição. Então, o limite mínimo de aplicação em saúde, que
seria 12 milhões, né, 118.993,57, que equivale a 15%, que é o mínimo constitucional. A gente aplicou 20 milhões 203.525,14, que significa 25% dessa base de cálculo, desses impostos e algumas transferências. Então, a gente aplica bem mais na saúde do que o mínimo. A educação, o mínimo seria 25%, que o valor seria 20.198.000, né, 322,61, e a gente liquidou até 30 de abril 20.321.369,08, 25,15%. Então, a educação, só a folha, né, dos profissionais, ela consome muito, então a gente tem que ficar ali passo a passo com a despesa para não também gerar, né, depois dívida, né, contrair despesa elevada. Agora, esse quadro aqui é o quadro que a gente demonstra os nossos maiores fornecedores, as nossas maiores despesas. O total, 77.296.955.061 centavos de despesas liquidadas no quadrimestre. Se a gente fizer um comparativo do total da despesa do município liquidada, esse valor chega a 77%. Então, aqui a gente fica claro que as nossas maiores despesas, né, folha do servidor, a contribuição ao IPREM, essa Trivale, que é a responsável pelo fornecimento do Vale Alimentação aos servidores e o combustível do município, o repasse para a Câmara, o aporte financeiro ao IPREM, que também é cada ano crescente, a Concerbras, que é o serviço, né, de coleta do lixo e aterro sanitário, obrigações patronais do INSS, amortização de dívida, né, Programa Viva Melhor, que é um programa também que é aquele vale alimentação para as pessoas aposentadas e que sacrifica bastante o caixa também. A Limpebras, aqui nós não tivemos liquidação no mês de janeiro, ela foi liquidada em fevereiro, e a de abril também ela foi liquidada em maio, por isso que ela não está aqui. E a Limpebras também ela tem variações, porque geralmente o valor mensal gira em torno de 300 mil, essas variações, porém, em determinados meses nós temos acréscimos de ordem de serviços para fazer algumas manutenções, né, Fátima Porto, algumas entradas da cidade, então assim, ela tem picos também. Vem depois a TBI, que são as vigilâncias, o serviço de vigilância aos prédios públicos. O polêmico passe livre estudantil, os aluguéis, que... Maria, você até citou o termo aí, adjetivou a polêmico passe estudantil, até porque está acontecendo nessa casa várias discussões nesse conceito aí do passe estudantil, dessa proposta, até algumas análises mais complexas precisam ser mais aprofundadas. Mas nesse caso, porque a gente tem, até como fiscais, como vereador, nós temos muita dificuldade de identificar até como fazer essa fiscalização, porque nós, na verdade, não temos acesso à planilha e ela sempre parece que tem N viés. O que eu queria entender, primeiro, por exemplo, tem aqui no mês de março, deu 177.616. Depois, no mês posterior, já passa para 366, ou seja, há uma evolução. Aí do mês passado, do mês que foi pago no próximo, é isso? Olha, olha só, janeiro, férias, não tivemos a despesa. Fevereiro, a liquidação ela deve ter acontecido aqui em março. Antecipou. E também já isso, porque foi praticamente depois do carnaval que iniciaram as aulas.
Mas essa despesa, o ano passado... Mas a hoje gente, ela está gerando em torno disso, desse valor aqui, 350 isso. mensal, e todo ela mês. a gente já fez a análise, né, dessa despesa e ela está crescente. Sempre crescente. Ela é crescente. E é um gasto Vereador. que sacrifica mesmo. Se me permite, vereador Bosco, eu posso usar da palavra? Tá, obrigado. Marisa, tem uma questão aqui, eu até acho ruim o vereador Valtinho não estar aqui, mas eu tenho que falar, eu vim nessa audiência para falar isso. Eu tenho uma preocupação muito grande quando uma matéria complexa dessa não é entendida em sua grandeza e totalidade. Quando esse projeto foi aprovado, eu me lembro muito bem que aquilo que foi acordado à época, a Câmara e o Executivo, dizia o seguinte, que não se teria restrições. Fosse estudante, ele teria direito ao passe livre. Depois o vereador Bosco ainda colocou alguns acréscimos, passou nessa casa, e esse projeto é o que está vigente até hoje. O que talvez algumas pessoas não entendam, e que eu penso que aí sim é mexer num vespeiro, ainda mais no momento em que todos os governos estão tirando qualquer tipo de questão social, elas estão diminuindo. Eu considero, inclusive, que do nosso ponto de vista, né, o que aconteceu em relação à saúde, aqui é só desabafo, não tem nada a ver com o setor de vocês. Né? Quando houve essa separação, inclusive do regional, que atendia prioritariamente a Patos e passou a passar por regulação, inclusive atender na UPA, o povo não engole isso. Eu estou falando do ponto de vista popular, porque, por exemplo, eu já falei essa frase muitas vezes para o Zé, tudo que acontece em âmbito de administração ou resultado, ele caia no colo do prefeito. Né? Você não lembra do secretário que fez essa medida desastrosa, você lembra que foi no governo do Zé. Ponto. Então, quando o vereador coloca, por exemplo, que nós poderíamos passar, voltar a ter meio passo, o estudante passar, eu já conversei com algumas pessoas que entendem da bendita da planilha, não existe o tal do almoço grátis. Então, o que eu estou colocando para você é o seguinte, imaginando que essa lei mudasse, que o Zé mandasse uma outra lei, em que, de novo, agora o estudante vai pagar metade, né? Eu imagino que nós teríamos uma mudança no valor final da planilha, porque hoje... Essa palavra ninguém gosta que usa, mas hoje nós utilizamos a lei do passe livre para subsidiar a passagem como um todo. Então, eu penso que isso tem que ficar muito claro para os colegas vereadores, que se o valor da passagem hoje é 1, se nós mexermos nessa lei, tirar o subsídio, automaticamente o valor final sobe. O que pode acontecer é de... o Zé não querer mandar isso para a justiça e a justiça vai definir lá. E aí, aspas, ele lava as mãos. Mas eu tenho, inclusive, dúvida de que uma lei dessa passasse nessa casa. Porque os próprios pais e aqueles que têm as rendas mais apertadas, né, hoje a questão do passe livre passou a fazer parte do orçamento familiar. É como se fosse um vale alimentação invisível, é como se fosse um vale transporte invisível que hoje, ele de fato, ele pesa naqueles que utilizam. Eu sei que tem uma questão educacional nisso, eu sei porque a Fabiana já comentou comigo, a própria Beth comenta às vezes, mas eu gostaria, e aí eu coloco isso a público, ainda bem que o prefeito está aqui, que quando e se for discutir isso realmente, não fizessem a participação dessa casa, embora tem todo o direito o prefeito de mandar a lei que ele quiser. Mas a repercussão com o país como nós estamos, de tirar alguma coisa desse tipo, ou fazer uma mudança muito brusca, sem ter o devido diálogo, é um risco grande. Porque o número de usuários hoje, de famílias ligadas a esse benefício, ele é muito grande. Então, assim, é uma observação que eu coloco, e nada disso é estranho para vocês, mas eu queria dizer que isso é um pensamento, eu acho, da maioria dos vereadores. Né? Simplesmente voltar a ter vamos dizer, a meia do aluno e ele passa a pagar, toda a planilha tem que ser revista. Né? Toda a planilha tem que ser revista. Quer dizer, esse dinheiro que entra mensalmente, embora ele aumente, né, ele faz com que a passagem nossa ainda consiga ser uma passagem razoável
Embora todo valor que se tenha, pessoas vão achar que é caro e vão achar mesmo, é natural. Mas uma vez tirado esse subsídio da prefeitura, eu penso que nós teríamos um valor aí mais alto. E quem que seria a pessoa, inclusive, e aí no caso agora eu estou falando enquanto comissão de urbanismo e transporte, quem que seria a pessoa indicada para vir aqui dar uma aula para nós, vereadores, de como que se faz essa planilha e quais o peso, caso se fizesse alguma intervenção mais pesada nessa lei que hoje está vigorando? A quem que eu convido, ou da prefeitura ou da secretaria, a pessoa que está ali e monta essa planilha, né? Tanto é que o meu objetivo aqui não é que vocês discutam planilha, mas é entender o tanto que isso abrange, né, esse assunto. Obrigado. Essa intervenção aí do vereador João Bosco e do vereador Brás com relação ao passe livre estudantil foi muito oportuna. Existe em tramitação no Senado Federal um projeto de lei, e já está até em fase bem adiantada de análise, estabelecendo o passe livre estudantil a nível de Brasil federal. Vocês podem ter acesso aí ao site do Senado, vocês vão localizar isso lá. Nesse projeto de lei, ele tem algumas coisas interessantes que eu acho que a gente podia estudar para aplicação em Patos de Minas, com bastante critério, com bastante estudar bem profundamente. Nele estabelece que terão direito a esse passe livre pessoas que ganham abaixo de um determinado valor, que a renda familiar seja abaixo de um determinado valor. Alunos que morem acima de uma determinada distância da escola. Ou seja, se o aluno mora próximo a menos de 3 quilômetros de uma escola, ele não vai ter direito a receber. 2 ou 3, é um negócio, tem muito tempo que eu li essa lei, esse projeto de lei, não sei. Mas eu acho interessante que tem que ver a frequência do aluno, tem que ver o aproveitamento escolar do aluno, de presença e tudo, porque às vezes o aluno sai de casa para ir à aula e não vai, né? Então, nós todos sabemos disso, né? Então, tudo isso tem que ser analisado e com muito critério. Eu sou contra, por exemplo, eu acho que nesse momento seria muito desagradável chegar e falar: acabou o passe livre aqui, nós não vamos dar mais passe livre. Mas eu acho que nós temos que fazer um reestudo dessa situação, uma análise, ver tudo isso, porque está acontecendo aqui em Patos um fato muito interessante. Vocês vejam bem, eu vou citar aqui 2 ou 3 exemplos para vocês entenderem bem. O CAIC. O CAIC era uma escola que funcionava de manhã, à tarde e à noite, e que não tinha vaga. Hoje ela funciona de manhã e à tarde com vagas. A escola estadual da Rua Duque de Caxias ali, Escola Coronel Osório, fechou por falta de aluno. A escola do bairro Santa Luzia funcionava de manhã e à tarde, só funciona de manhã. Jacques Correia também. E o ano passado teve um domingo de festivo lá no bairro Jardim Esperança, e aconteceu um fato interessante. Eu cheguei lá, era uma tarde, eu cheguei lá para participar. Quando eu estacionei o carro, ia passando umas crianças, e um falou: é o Zé Eustáquio, não sei o quê. E aí eu desci do carro, conversei com eles, e falei: vocês moram onde? Moro aqui. Aonde que vocês estudam? Lá no Marculino. Quer dizer, o Caíque estava a 2 quarteirões da casa dele ali, e ele estudando no Marculino. Se tivesse esse reordenamento aí, se tivesse essa fixação, inclusive, aquele zoneamento de onde você vai ser matriculado, eu acho que reduziria muito esse valor do passe. Mas acabar com ele, eu acho muito complicado. Zé. Outra coisa aqui que eu já te dou a palavra, eu vou aproveitar aqui. O item seguinte aqui é o item aluguéis. Os aluguéis, nós estamos reduzindo os aluguéis paulatinamente. Agora, por exemplo, nós estamos terminando a mudança do nosso arquivo para um prédio da prefeitura onde funcionava a Defipam, e vamos deixar de pagar cerca de 5 a 6 mil reais por mês de aluguel lá naquele prédio que funcionava. Possivelmente a semana que vem ou na outra semana, a gente coloca em funcionamento novamente o posto de saúde André Luiz, que está passando por uma reforma, e vamos fechar
aquela unidade básica de saúde que funciona na rua Padre Alaor, porque ali vai atender toda aquela região ali. Essa da Padre Alaor é um imóvel alugado. Nós vamos reduzir mais esse aluguel em torno aí de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então, tudo isso nós estamos fazendo, e vocês podem ver que os aluguéis estão diminuindo. E o que pesa muito aqui nesse aluguel hoje, no pagamento de aluguel, é o aluguel daquele prédio ali da rua Major Jerônimo, onde funcionam os laboratórios da UFO. Mas nós, para conseguirmos a UFO para cá, na época que o João Bosco, o Edmê, eu e a Bé estivemos em Uberlândia e conseguimos a UFO, foi firmado um compromisso de que a gente, até que a construção da UFO ficasse pronta, o município bancasse o local. Hoje o município já não banca totalmente, não, porque a UFO utiliza uma parte do Unipan e a própria UFO paga. Mas nós cedemos o imóvel aqui e estão pagando esse aluguel lá na Major Jerônimo. Hein? Pois é, então nós temos que continuar pagando, não tem saída. Enquanto não construir o prédio da UFO, nós temos que continuar pagando, é um compromisso nosso. Né? Então, Braz, você queria palavra, eu te interrompi. Não, é só porque, já que você tocou, eu vou começar do final para o fim, né? Do final para o início, como se diz. Com relação à UFO, na última legislatura nossa, uma coisa que eu acho pacífica, a Edmê lembra, o Bosquim lembra, é que a UFO não podia ser penalizada por questões nem políticas, nem partidárias, nem ideológicas. E que a UFO seria um patrimônio dessa cidade, até para fazer valer, né, Zé, a luta e o esforço daqueles que tudo fizeram para que ela viesse. Então, esse é um ponto. Então, sempre que alguém questiona algumas coisas com relação à UFO, e diz assim, mas o município tem despesa. Tem, e eu penso que tem que manter, indiferente de quem for a Câmara, de quem for o prefeito ou prefeita, honrar esse compromisso, porque a UFO em si não tem, aspas, culpa de todo aquele imbróglio judicial que aconteceu. Dinheiro na conta, depois não tem condição, depois não tem mais. Enfim, eu acho que é um serviço à comunidade patense. A outra questão, e aí eu penso que nós temos que trazer, inclusive, algumas questões legais, que o zoneamento, embora ele seja uma referência, ele não prima sobre o próprio direito do pai escolher aonde os filhos estudam. Ele é uma referência importante. Né? Por isso que quando a gente for fazer o debate, nós temos que colocar tudo isso muito sem medo, sem ressalvas, que tipo de lei que nós vamos aprimorar, visando a justiça social, e eu concordo, porque na época eu queria que tivesse algumas cláusulas, e o prefeito foi enfático, falou, não, vai ser um direito de todos, e eu não aceito colocar nenhum tipo de ressalva, e aí havia um clamor popular muito grande, foi discutido, mas não foi possível, e penso que a gente tem que discutir não arranca pedaço, mas essa questão, inclusive, de quando se fala de algumas escolas que os pais não querem que o filho esteja lá, não começa de fora para dentro. É reestruturar a questão pedagógica dentro da escola, que eu não posso comentar aqui porque pode parecer que a fala ficaria, né, indigesta para quem ouve. Mas começa no pedagógico lá dentro. Né? Então isso é importante. Então, assim, acho que é bacana, acho que tudo que foi falado é válido. Então, eu fico feliz de ter participado, ter ouvido essa conversa, e eu espero realmente que nós tenhamos aí um movimento, né? E eu acredito que esse ano talvez não fosse o ano correto para a gente estar tratando isso, principalmente antes de eleições, porque tudo que você fala pode virar alguma coisa, ou para ajudar ou para atrapalhar um grupo ou outro. Mas que já fôssemos pensando o que seria o ideal, né, para o próximo ano e o que poderia ser feito nesse sentido. Obrigado, prometo que eu não falo mais nada hoje. Para finalizar, essa tela é as despesas dos passes, né, o deficiente e o idoso, que é constitucionalmente também direitos, né, legalmente garantidos. E a próxima tela, sim? Por favor. Eu esperei o pessoal do tema falar ali. Questão da Trivale, você disse que está incluído aqui a alimentação, o combustível e também o frota, né, que é o combustível e manutenção, correto?
em todas as secretarias, certo? Sim, de todo o município. E só uma dúvidazinha aqui, o município tem algum déficit com a Concerbras hoje? Até semana passada, tinha 587 mil de notas a serem pagas na tesouraria, emitidas em abril, né? Essas notas foram emitidas em abril. Então, em torno de 600 mil, que estava na tesouraria. Sim. E voltando à Trivale, não teria como, não sei se agora, você não deve ter aí, você nos repassar separadamente a questão do combustível com o gasto com oficina, essas coisas aí? Sim, Se a gente não tem que importar, a gente pegar com pedir... você depois? Sim, é a Secretaria de Trânsito, né? Mas a gente pede assim, um detalhamento dessa despesa para te encaminhar. Porque eu acho que do ano passado para cá, eu acho que caiu bem, né? Principalmente a questão das oficinas, né, Zé? Acho que a manutenção caiu um pouco, né? Paulinho, eu não analisei detalhamento de relatório da manutenção, né? Aí já é mais específico da secretaria. Aí eu posso estar pedindo ao Anderson, né, que é o responsável por essa parte, e te encaminhar. Tudo bem, Tá? muito obrigado. Por fim, a última tela, né, da nossa exposição aqui, ela vem nos mostrar a situação financeira em 30/4, que aqui eu vou salientar, nesse primeiro quadro, o total das despesas de recursos ordinários, que são os recursos, são as despesas que não têm aquele fim específico, não de gasto. Então, nós tivemos total das despesas recursos ordinários, 35.269.037,82 centavos, e de receitas ordinárias no período, 43.038.572,25. Então, essa receita de 43 menos essa despesa ordinária de 35, a gente tem um superávit na fonte ordinária de 7.769.534,43. E que, se utilizarmos esse saldo positivo, esse superávit, nesse déficit acumulado ordinário de 28 milhões, esse déficit nosso ordinário ele cai para 20.626.615,34. Então, isso é um ponto também benéfico e demonstra esse sacrifício, né, de segurar a despesa em detrimento das nossas receitas. O próximo quadro é a situação específica da educação, que também... Oi. Vicente, eu até passei para a Gisele, controladora, para ela estar verificando essas duas situações, esse passe do deficiente e esse do idoso. Porque tem as leis que regulamentam a questão, né? Porém, eu não sei te falar, porque isso é do desenvolvimento social, esse controle, esse gerenciamento. E, assim, em função do crescimento dessa despesa, eu até pedi a Gisele para estar dando uma analisada, sabe? Até passei para ela, ela ia pedir uns levantamentos para averiguar. Então, o próximo quadro, né, da situação financeira, a questão da educação, também nós tivemos um superávit de 1.323.069,58 e que nos ajuda a diminuir o déficit acumulado nessa fonte da educação de 3.145.42,35 para 1.821.972,77. A próxima fonte, que é a da saúde, ela já é mais difícil assim da gente ter o superávit, tanto é que nós tivemos um déficit aí de 81.360, porque a despesa é muito elevada, né? Então,
a gente, praticamente assim, a gente, é um pequeno déficit, não é um grande déficit, né? Mas que faz esse déficit acumulado passar para 7.809.438,25. O déficit total ordinário, 30.258.026,36. Esse ajuste do IPVA é porque, como o IPVA ele acontece praticamente no primeiro quadrimestre, então ele fica distorcido. A gente tem que abater um valor para não dar tanta distorção. Então, hoje, né, esse déficit ordinário, considerando esse ajuste do IPVA, seria em torno de 38.691.578,31. No mais, as informações que a gente tinha para apresentar são essas, e se, né, alguém quiser fazer mais um questionamento. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, por favor? Bosquim, Edmir. Vicente. Fala, senhor prefeito. Eu gostaria aqui, nesse momento, primeiro, de agradecer aos senhores vereadores pela maneira cortês que estão analisando tudo, com firmeza, dentro daquilo que a legislação exige, né? Agradecer o apoio de todos vocês e dizer que nós estamos lá. Eu sempre digo que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, mas nós